Olá, estamos aqui com mais episódio do Rotary Talkcast do Clube Santo André Norte. E hoje nós temos uma presença ilustre, né, de uma grande personalidade aqui do ABC. Casado, pai de 3 filhos, bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Tributário, tem o MBA Executivo, é bacharel em Ciências Policiais de Ordem Pública, especialista em segurança há mais de 20 anos, capitão da Polícia de Santo André, foi juiz militar em 2021, ganhador do prêmio Personalidade ABC em 2023 e faz parte como membro consultivo na 38ª subseção da OAB de São Paulo e é membro do Rotary Clube do Santo André Norte. Estamos aqui hoje com o capitão Joel Lemos. Tudo bem, capitão? Como é que você está? Tudo bem, Adriano? Eu estou ótimo, graças a Deus. Muito obrigado. Obrigado pela leitura. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês, né, falando um pouquinho aí das nossas experiências, do que a gente vivenciou. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito atrativo e muito produtivo. Com Obrigado pelo certeza. convite, viu? Nós do clube que agradecemos, né? Falo em nome de todo o clube Rotary Santo André Norte, né, que agradecemos a honra da sua presença, de você estar aqui compartilhando um pouquinho da sua história conosco, né? Para a gente falar de Rotary, falar de uma maneira popular, de uma maneira mais aberta, né? Para as pessoas conhecerem o que é Rotary, né? Então, o intuito e o objetivo desse podcast é trazer a informação do que é o Rotary de fato, tirar muitas dúvidas que as pessoas têm, né? Para que elas entendam, né? E a gente consiga fazer com que mais pessoas se voluntariem aos nossos projetos, né? Sejam voluntárias dos nossos projetos. Então, vou começar aqui, né? Depois desse currículo de peso aqui, né? É uma honra estar recebendo aqui o capitão Joel Lemos, capitão da Polícia Militar de Santo André. Joel, nos dá um resumo sobre o início da sua jornada, né? Quando você era jovem, né? Você foi campista, né? Qual camp você cursou? Isso, exatamente. Antes de tudo, Adriano, eu gostaria de parabenizar primeiro, né, você e toda a equipe, ninguém faz nada sozinho, evidentemente, mas sempre há uma iniciativa e uma liderança. Então, esse trabalho é de extrema importância para a divulgação do Rotary Club e das múltiplas e muitas ações, muitos projetos que o nosso Rotary, e eu digo nosso, né, porque eu com muito carinho, Sim. muito amor, faço parte dele também. Então, divulgar de fato todos os trabalhos que são feitos, levar isso de uma forma, eu acho que muito próxima para as pessoas e para vocês que nos assistem, né, e que não conhecem o Rotary. Eu tenho certeza, né, que esse canal, essa inovação que o Adriano está desenvolvendo vai levar para vocês informações de forma muito tranquila, de forma muito simples e muito convidativa, né? O Rotary, respondendo já a sua pergunta, né, o que é o Rotary, assim, para mim, na minha visão, o Rotary significa mudança de vida, tá? Oportunidade, mudança de vida de fato. E contando um pouquinho da minha jornada e como o Rotary apareceu na minha vida, eu vou tentar resumir o máximo possível, Adriano. Minha história é um pouquinho longa e é uma história de sucesso, tá? Uhum. Eu venho de uma origem muito humilde no interior de Minas Gerais, uma cidadezinha muito pequena, lá perto já da quase Bahia. Tá. São Romão, Minas Gerais. Eu não sei nem se tem no mapa. Se buscar no Google, talvez as pessoas Bem encontrem. pequenininho. Bem pequena, é. E a época, eu morei lá até os meus 10 anos de idade. A época tinha 3, 4 mil habitantes. Hoje, talvez um pouco mais. Né? Então, eu vim para São Paulo com os meus 14. Morei nessa cidade de São Romão até os 10. Depois, a gente foi para outras cidades um pouco mais desenvolvidas, né? Meu pai faleceu aos 9 anos e eu fiquei, eu, a minha mãe e os outros irmãos. Venho de uma família muito grande, é um time de futebol. São 11 irmãos, Caramba, que legal. dos quais 9 homens, 2 mulheres, e eu sou mais novinho, sou a raspinha do tacho. Você é o caçula. Sou o caçulinha dessa turma, todos vivos, minha mãe viva, ainda graças a Deus, com 89 anos. E o meu pai faleceu, eu tinha 9 anos. Então a situação que era muito difícil ficou ainda pior. Imagino que sim. Nós éramos mantidos com a aposentadoria do meu pai, o senhor Henrique. Então, aos 9 anos ele foi embora, a gente se viu num momento muito conturbado e tivemos que migrar de São Romão e buscar oportunidades em outros lugares. Então, passamos por algumas cidades um pouco mais desenvolvidas, ali do estado de Minas Gerais, e quando eu tinha os meus 14 anos, eu vim para São Paulo. Minhas 2 irmãs já moravam em São Paulo, tiveram que vir para cá, não turistar, né? Vieram para trabalhar mesmo e ajudar os pais a cuidar dessa renca de filhos aí, né? Percebe que a Várias coisa era bocas para pesada. alimentar, né? E no momento histórico
e num local geográfico também de muita dificuldade, né? Sim, com certeza. Então elas vieram muito novinhas para cá, vieram com 13, 14 anos trabalhar. E quando eu tinha os meus 14, eu vim então com a minha mãe morar em São Paulo, lá na zona sul de São Paulo, né? Jardim Ângela, Capão Redondo, Parque Santo Conheço. Antônio. Local muito bacana, né? Você Muito conhece, legal. sabe que é bem. Muito bacana. Então imagina isso lá nos idos, né, dos anos 90, anos Sim, 2000. Então a situação era muito pior do que é hoje, né? exato. E lá estava eu com os meus 14 anos. Então finalizando o estudo médio aqui em São Paulo, e quase que por conta própria mesmo, né? Quando a minha mãe veio, imagina uma retirante mineira, imigrante mineira, então com muito receio, São Paulo, cidade grande, perigo, Imagino. risco de vida e tudo mais, noticiário, aquela coisa maluca, muitas crianças, jovens crianças morrendo de forma violenta, né? A juventude se enveredando para o tráfico, para o caminho da criminalidade, Sim. porque o meio de convívio, né, no qual eu convivi era isso que eu ofertava, era isso que mostrava. Então a criançada, os adolescentes, eles tinham nos chefes de quadrilhas, nos chefes do tráfico, a inspiração, né, para mudança de vida, de fato, uma falsa inspiração. Então esse foi o ambiente que eu vivi. E por que eu digo que o Rotary é mudança de vida? Porque imagina lá a época com meus 16 anos de idade, e no momento de muitas turbulências emocionais, né, mentais, de muitas decisões a se tomar, o jovem terminando aí o seu colegial tem 1 milhão de decisões a se tomar, Sim. né? Qual caminho trilhar? Qual Eu vou para a faculdade? faculdade, eu vou para o cursinho, eu vou namorar, eu vou comprar um carro, eu vou pegar um cartão de crédito. Então, imagina o turbilhão de decisões que se passa. E se você de fato não tem um mentor, se você não tem uma solidez, uma rigidez familiar, o risco é muito grande de você Exatamente. tomar decisões incorretas, né? E Exato. decisões, às vezes, não muito bem acertadas, faz parte, evidentemente, da nossa jornada, da nossa vida. E muitas vezes nós erramos e isso é o que nos constrói, né? Que nos Exato. faz chegar onde chegamos. Mas muitas decisões não têm volta, infelizmente, né? As decisões, às vezes, mais importantes e nessa faixa etária que se toma, né, de qual caminho trilhar. E eu digo que não tem volta porque diversos colegas ali que viviam no ambiente entre 16, 17, 18 anos tomaram decisões incorretas que levaram para um fim muito trágico, né? Alguns deles, eu diria que perderam a vida muito jovens por conta de decisões inacertadas, por falta talvez de estrutura familiar, o ambiente onde viviam. Outros tomando também caminhos incorretos aí, foram parar nas prisões, alguns estão presos até os dias de hoje. Então esse era o cenário. E o Rotary apareceu na minha vida quando eu tinha lá os meus 16, 17 anos. Por volta disso, eu conheci o Campi Santo Amaro, que faz parte do Rotary Santo Amaro, o Rotary Clube lá de Santo Amaro, zona sul de São Paulo. Então foi aí que começou a minha história, a minha jornada com o Rotary. Não sabia o que era, não tinha a mínima Era noção. essa a pergunta que eu iria fazer. Você, quando entrou no Camp, tinha essa associação que ele fazia parte do Rotary, do que era o Rotary na época, ou você ainda não tinha essa consciência? Não tinha a mínima noção. Eu, imagina lá, era uma criança vindo de uma família muito desestruturada, né, financeiramente, apesar de muito sólida em termos de valores, princípios, amor e carinho, isso nunca nos faltou. Mas a parte financeira é muito defasada, de fato, né, muito deficiente. Então, alguns colegas, alguns amigos ali disseram, poxa vida, tem um cursinho, né, e me disseram assim, me trouxeram com essa informação, o cursinho do Camp. E eu nem sabia que o Camp era ligado ao Rotary, não sabia nem o que significava a sigla, né, Camp, o anagrama Camp. E aí fui lá, fiz uma inscrição, tinha uma provinha, né, na época, uma prova de seleção e uma seleção socioeconômica também, uma investigação, se eu posso assim dizer, mas muito limite básica. da renda familiar. Exato, todas essas questões. E aí eu fui aprovado, fui fazer esse cursinho, cara, me apaixonei pelo Rotary, pelos projetos, conhecendo lá qual que era o intento, qual que era, né, a motivação do trabalho do campo, para que servia o camp. Então eu aprendi ali os meus primeiros passos profissionais, né? Aprendi a desenvolver atividades básicas de um auxiliar administrativo. À época eu me recordo que um trabalho que estava muito em alta para essa faixa etária era o trabalho de office boy, né? E nós íamos levar encomendas, documentos, enfim, de ônibus, pegávamos lá ônibus, metrô, coisa maluca. Eu trabalhei como office boy, eu já sei como é que é. Foi o meu primeiro trabalho formal. Informal eu tive outros, desde os 10 anos de idade. Comecei cedo, mas o primeiro trabalho formal foi esse, de fato, vindo pelo camping. E todo o aprendizado, toda a base de conhecimento inicial foi lá no camping. Então,
aprendi como desenvolver, fiz bastante amizade com os colegas, com os professores, Legal. né? Alguns que eu guardo recordação com muito carinho. E eu lembro que a época a presidente era a Silvia, uma psicóloga, né? Uma figura icônica e assim, ela bem séria, rígida e às vezes fazia o papel daquele inspetor de alunos, né? da escola. Sim. Então eu guardo hoje com muito carinho, me ajudou muito, contribuiu muito para a minha formação. Me formei no Camp e fui trabalhar no meu primeiro trabalho, iniciado pelo Camp, que foi a First Service Alimentação. Era uma empresa do segmento alimentício que prestava trabalhos para outras empresas, né? No meu caso, eu fui alocado na VASP, antiga Aviação Aérea São Paulo, Sim. à época presidida lá pelo Dr. Wagner Canhedo, e foi ali o meu primeiro trabalho E era formal. ali na região da Zona Sul também. a empresa. Exatamente, era ao lado do aeroporto, bem pertinho do aeroporto de Congonhas, ali na Zona Sul de Tá. São Paulo. Lá foi o meu primeiro trabalho, fiquei lá por alguns anos. Depois, terminando ali, né, o Camp ele tem um período de estágio em cada empresa, depois você é efetivado ou não, né, de acordo com a necessidade da empresa, de acordo né, com a experiência que foi gerada para ambos os lados. E eu acabei passando por outras empresas também, né, pelo Camp. E isso me deu muita base, me enriqueceu demais, né? À época eu ainda cursava o ensino médio. Passei por algumas empresas, finalizando o ensino médio, e aí vem essa série de caminhos e de dúvidas a se trilhar, né? Que a gente colocou qual profissão seguir, vou fazer um cursinho, onde eu vou me especializar. E a época, cara, era uma situação bastante difícil, complicada, né, financeiramente. Você não E tinha uma referência familiar do que cursar? Alguém que era professor ou médico, alguém na família ou algum o primeiro curso parente? superior na família foi o meu, Adriano. Foi o O seu? caçulinha da família, o Que mais jovem. legal. Então, a família bastante, como Entendi. eu falei assim, em termos de educação Entendi. técnica e financeira, era muito. Escasso. Era a escassez financeira e sempre trabalhando de fato para se alimentar e sobreviver. Esse era o Entendi. cenário. Entendi. Só que eu sempre fui uma pessoa bastante inconformada com uma situação que eu não gostaria de vivenciar, né? Sempre fui e ainda sou. Assim, o Perfeito. inconformismo faz parte da minha personalidade. Legal. Se eu estou em um cenário que não é o cenário que eu desejo para mim, eu vou fazer de tudo, né? Vou brigar até mudá-lo e vou conseguir. Né? Eu costumo dizer que eu não coloco limitações mentais para os meus objetivos. Né? Eu traço a meta e, de fato, eu vou atrás com muita sagacidade. Então, com os 18 anos, não tinha referência, como você perguntou, do que fazer, para onde ir. E aí eu queria, talvez por uma admiração por carreiras jurídicas, eu falei, poxa, eu acho que eu vou me enveredar pelo caminho jurídico, né? E eu gostaria, lá da minha adolescência, da minha juventude, de trilhar uma carreira na magistratura ou talvez no Ministério Público. Então eu terminei um colégio vindo de uma escola pública, onde nós sabemos que, infelizmente, o ensino público no Brasil não tem as melhores qualidades, né? Então, muito defasado. Eu fui buscar um cursinho para me qualificar, para prestar um bom vestibular. A minha ideia era prestar o Largo São Francisco, à época. Né? O Largo São Francisco é a faculdade de Direito da USP, né? Que é a porta de acesso ao vestibular da FUVEST. Então, eu fui fazer um cursinho da Poli, lá na Lapa. Perceba, eu morava no Parque Santo Antônio, extremo sul da Zona Sul, e ia lá para a Zona Oeste, na Lapa, buscando esse cursinho que dentro da minha estrutura e do que eu podia fazer era o melhor, né, Era que eu a condição conseguiria que você tinha acesso. no momento. Exato. E era um cursinho bem assim de fácil acesso e voltado para as pessoas de baixa renda, apesar da qualidade ser muito alta, né, porque ele foi desenvolvido por alunos da USP, né, de todas as modalidades de ensino. Então era um cursinho muito bom. Então eu fui para lá fazer esse cursinho, tinha uma prova também de acesso, né, um vestibular para acessar o cursinho da Poli. E eu fiz um cursinho de 6 meses, com essa ideia de sair, prestar o vestibular para o Largo São Francisco e enveredar para as carreiras jurídicas. Lá eu conheci uma galerinha que me disseram, olha, você quer fazer direito e tal? É complicado, assim, no sentido de, olha, a carga é pesada, você vai ter que estudar bastante, vai ter que se manter, livros caros, etc. Por que você não presta o barro branco? Eu não sabia nem o que era o barro branco, né? E aí eu disse, mas o que será o barro branco? Não sabia nem o que era o Barro Branco, não tinha a menor ideia do que era isso. E eles me explicaram, olha, o Barro Branco é a Academia de Polícia Militar do Barro Branco, fica na zona norte de São Paulo, que é onde se formam os oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Né? E eu, poxa vida, eu não tinha nenhuma aspiração
né, de ingressar numa carreira policial até então. Sim, Vindo do meio qual eu vinha, o máximo que eu conhecia de polícia era de tomar enquadro na rua, de ser exatamente. abordado. Tinha uma visão totalmente divergente, né, daquilo que Exato, você... não tinha o melhor anseio, não tinha assim admiração, de fato, era Sim, o meio que nós vivenciávamos era era um o meio ambiente, né? O ambiente bem era dessa distinto, forma. exato, era um ambiente hostil. Então eles me disseram, né, me explicaram o que era o Barro Branco, a forma de acesso, que à época era também pelo vestibular da FUVEST, né? Uhum. E a época era o curso mais concorrido do vestibular da FUVEST, né? E além das fases escritas de teste de inteligência, né? Prova escrita, oral, nós tínhamos diversas outras fases que era pela própria polícia, para Ah, selecionar, entendi. né, o público, teste físico, aptidão psicológica, investigação socioeconômica, Legal. todas essas fases. Então, um concurso extremamente difícil. Mas eles me convenceram pelo seguinte, eles disseram, olha, se você fizer o Barro Branco, enquanto aluno, você vai receber para estudar. Você Ah, imagina que aí, um jovem legal. duro, sem Sim. grana, e uma Oportunidade proposta, perfeita. oportunidade perfeita. Então foi o chamariz. Poxa, eu vou receber para estudar, e ao final do curso, que o curso de formação ainda é de 4 anos, tá? Na Uhum. Academia de Polícia Militar do Barro Branco, forma os oficiais em 4 anos de curso. E aí eles disseram, olha, e ao término do curso você tem praticamente 90% da carga de direito, então você vai fazer mais um ano só em uma faculdade de Ah, direito e vai entendi. complementar e você vai vai se formar bacharel em direito também. A partir daí você pode seguir aí suas ideias da magistratura, do Ministério Público, enfim, de qualquer outra carreira jurídica, né? Era porque eu ia te perguntar, né? Que eu vi aqui bacharel em Direito, né? E depois eu vi que você se formou em bacharel em Ciências Policiais da Ordem Pública, né? E aí Exato. eu ia te perguntar, né? Tendo essa formação em Direito, o que que te levou para a área da segurança pública, se formar como policial, né? E agora, justamente, você já respondeu a minha pergunta, né? Então, basicamente, foi uma junção, né, de formação, né? Exato, exatamente. A primeira formação é Ciências Policiais de Ordem Pública, que é esse curso de 4 anos na Academia Perfeito. de Polícia Militar, né? O curso que habilita o cadete, né, que é o aluno oficial, a se tornar um oficial, um comandante da Polícia Militar. Tá. Então, o primeiro curso foi esse lá, e a motivação do ingresso foi essa que eu acabei de narrar. Terminando lá a academia de Polícia Militar, aí eu fui fazer a parte complementar do direito, Perfeito. né? Mas é assim, a ideia de fato inicial de entrar era essa: entrar, cursar, ir embora e prestar uma carreira Uhum. jurídica. Mas, cara, a partir do momento que você está lá dentro, é um mundo novo, tá? Eu costumo dizer que estar dentro do organismo policial, como a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que é a maior empresa pública, né? A maior empresa policial pública da América Latina, é a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Temos hoje aí aproximadamente 90, entre 90 e 100 mil homens, né? Entre homens e mulheres, Uhum. é o efetivo policial do Estado de São Paulo. Então é uma carreira apaixonante, vocacional, de fato. As pessoas Uhum. que se enveredam por esse caminho, as pessoas são vocacionadas, Então né? você De realmente fato. viveu uma experiência que você viu uma outra realidade da polícia, daquilo que você conviveu, ainda jovem, naquele ambiente onde você residia. Então você teve uma outra visão e você se apaixonou por aquilo, né? E foi por Exatamente. esse motivo que você ingressou nessa carreira da segurança pública, né? Exato. A polícia é muito profunda. As pessoas às vezes conhecem um pouquinho do que a mídia mostra, do que a imprensa mostra, e infelizmente a maioria das vezes a imprensa só mostra o que é ruim, Uhum. mas a polícia tem uma série de trabalhos, a polícia militar. Eu estou hoje já há 20 anos na polícia militar, hoje ocupo o posto de capitão dentro da polícia militar, comando uma região considerável aqui de Santo André, né, que compreende ali a região oeste de Santo André. Então a polícia faz uma série de trabalhos que não é explorada. Isso não é Uhum. dito para a população, não é comunicado, a imprensa não se interessa por isso, infelizmente. Sim. E, por exemplo, os trabalhos de base, o trabalho do PROERD, né, que mantém aí a criançada longe das drogas, é um trabalho muito bacana, Maravilhoso. né? É, Infelizmente, a mídia, só complementando, ela sim, prefere vitimizar, né, o bandido exato. do que valorizar o policial, né? Exato, exato. Isso é muito ruim para a gente. Só fazendo uma rápida digressão, né, nesse ponto que você tocou. Hoje, quando nós falamos de políticas públicas de combate à criminalidade, nós percebemos que a equação ela fica desequilibrada
quando se fala de Estado, Estado entenda-se polícia, né? E na maioria das vezes polícia militar, quando se fala de segurança pública, as pessoas enxergam polícia militar. Sim. E segurança pública é muito mais profundo e mais complexo do que simplesmente organismos policiais. Sim. Mas as pessoas enxergam o Estado na figura da polícia e do outro lado enxergam o marginal. Evidentemente fica desproporcional, né? O Estado ele é muito mais forte e o indivíduo infrator da lei enquanto pessoa ele fica muito mais fraco. E por isso os órgãos policiais são sempre muito mal vistos, explorados de forma negativa por conta dessa desproporcionalidade. Mas falta um componente na equação, que é de fato o que mais importa, que é a vítima. Cadê a vítima, né, do fato? Que é a parte fraca, de fato. Quem está pensando na vítima? A vítima, ela sai do discurso, né? Foge. Se você pegar, ou se você perceber, as pessoas que estão nos assistindo, isso é importante, né? É digressão rápida, mas a gente já volta para o tema. As pessoas falam-se muito, direitos humanos, por exemplo. Eu sou totalmente favorável aos direitos humanos, porque eu sou humano, né? Sim, Minha espécie é humana. Seria uma discrepância absurda dizer que sou contra os direitos humanos. Sou totalmente favorável. Mas a gente precisa de correções, né? Você não ouve falar de direitos humanos para as vítimas dos criminais. Você só ouve falar de direitos humanos para os marginais. Exato. Né? Então, olha que absurdo. A gente precisa trazer de volta para esse cenário as vítimas dos crimes e, de fato, são as pessoas mais frágeis e precisam de maior cuidado. Né? Mas eu vou fazer um questionamento provocativo agora, capitão. Vamos lá. Infelizmente também, assim como a polícia, você falou que é o maior órgão, né? É o maior setor da parte pública. Assim como qualquer organização, né? Corporativa, sem fins lucrativos, qualquer outra organização, existem pessoas boas, existem pessoas ruins. Existem policiais bons que executam ali a regra do que deve ser a boa conduta, né, de um bom policial, de uma abordagem, e tem aquele policial que às vezes não segue muito bem essa conduta, né? E eu digo que, como dizia antigamente, né, o dinheiro muda as pessoas, né? O poder muda as pessoas. Eu digo que não, que acho que o poder ele potencializa aquilo que a pessoa já é. Então, se você é uma pessoa boa, o poder ou o dinheiro ele vai potencializar a sua bondade. Se você é uma pessoa ruim, o dinheiro e o poder vai potencializar a sua ruindade. Então, assim, acredito que como em qualquer outra corporação ou organização, ou falando do setor corporativo, existem policiais que também têm uma abordagem que não condiz com a conduta da polícia, né? E acredito que isso às vezes acaba sendo exposto, né? E aí prejudica a imagem da polícia. Como que você vê essa situação? E se você concorda com esse posicionamento também? Adriano, é um ponto extremamente importante que você tocou. E eu agradeço a oportunidade para discorrer e falar com a nossa audiência aí a respeito desse ponto, que é de extrema importância, como eu falei. Todo ser humano ele é composto de virtudes, né, e de defeitos. Infelizmente, somos seres humanos imperfeitos. E você bem disse, né, que eu não vou dizer, você falou a respeito do dinheiro, mas eu não vou dizer nem só isso. O poder, e independente de qual tipo de poder seja ele, e poder é algo que te traz benefício em todos os contextos, né, ele, de fato, ele aguça os defeitos, como eu tratei de virtudes e defeitos, que existem dentro do ser humano. Né? E se nós trouxermos essa análise para dentro do público policial, eu diria que para você o desvio de conduta dentro da polícia ele é mínimo. Hoje nós temos um presídio que é onde estão presos, né, os criminosos, as pessoas que cometem crime dentro da polícia, né, os policiais cometem crime, e hoje nós temos menos de 0,5%, quer dizer, menos de 0,5% de internos, né? Quer dizer, é o índice que nós temos hoje mapeado, é o dado que nós temos de pessoas que estão presas, policiais que estão presos em razão de desvio de conduta, né? E lá dentro desse percentual você tem desde aqueles que de fato cometeram delitos, né? E é como nós dissemos, tem pessoas que têm má índole já, pessoas já têm uma predisposição pela corrupção, e eu não vou dizer corrupção só financeira, tá? Pelo desvio de conduta mesmo dentro de si. Às vezes as pessoas vão para o cargo já pensando em fazer algo Infelizmente. Como eu disse, é composto por seres humanos, como qualquer outra instituição. Mas se você pegar hoje das instituições mais fiscalizadas, das instituições mais olhadas pela imprensa, pelos organismos, né? A Polícia Militar, com certeza, de longe é disparada. É exemplo das body cams, por exemplo, das câmeras corporais que os policiais hoje utilizam em todo o estado de São Paulo. Hoje é lei, né?
Exato. Assim, é uma política que foi implementada e começou pelo Estado de São Paulo, em governo anterior, e hoje ela segue aí e segue alastrando para todo o país, inclusive com decisões judiciais, né, até do Supremo Tribunal Federal, Sim. determinando para algumas polícias o uso, a forma de uso, etc. Então, aqui, sem fazer juízo de valor, se sou contra ou a favor, né, perceba, imagine você, se outras categorias profissionais, tá, utilizassem lá uma câmera durante todo o seu expediente de trabalho. Na minha empresa seria perfeito. Você é gestora, dono da empresa. Eu sou empresário, tenho Maravilha. colaboradores. Olha Mim seria você. maravilhoso. Perfeito. Para realmente A visão, fiscalizar se estão trabalhando. a visão top-down é maravilhosa. Agora você imagina o resultado disso, né? E vamos ampliar um pouquinho essa ideia, colocando câmeras em todos os médicos, em todos os promotores, todos os juízes, sem fazer análise sem fazer juízo de valor, tá? Sim. Colocando câmeras, né, em todas as demais profissões, em todos os advogados, enfim, todas elas. Qual seria o resultado, né, disso? Será que seria uma assertividade contínua dos trabalhos? Haveriam erros? Será que há erros médicos? Existem erros médicos, às vezes culposos, às vezes dolosos, até criminosos, que acaba com a vida das pessoas? É uma questão interessante. Que mata pessoas, que deixa pessoas paraplégicas, né? Erros por negligência. Será que há? Então perceba que se a gente ampliar essa fiscalização intensa, da mesma forma que a gente tem sobre a polícia, será quais resultados nós teríamos. Sim. Volto a dizer, sem fazer juízo de valor, se está certo, está errado, se deve, se não deve. Mas, voltando no contexto, o desvio de conduta ele é muito baixo pelo efetivo que se tem e pelo nível de trabalho e de complexidade do trabalho que se tem. O trabalho policial hoje, no Brasil, tá? Eu digo isso com 20 anos de experiência, o trabalho policial militar é um dos trabalhos mais difíceis do mundo, tá? De se fazer. Eu imagino então, que sim. todas as pessoas... Vida em risco todos os dias. O tempo inteiro, a sua, das outras pessoas, da sua família. E vou além, tá? O policial militar, em fração de segundos, o policial, de forma geral, o agente de segurança que está nas ruas, em fração de segundos, ele tem que tomar uma série de decisões muito rápidas, que ele vai ser julgado depois, analisado essas condutas, se o resultado foi bom, se foi ruim, vai ser julgado e vai responder por esses resultados, às vezes depois de 5, 6, 10, 15 anos. Então, o policial ele lidar com os maiores bens do ser humano, vida e liberdade, é disso que ele cuida. E se ele tomar uma atitude errada, quer seja por culpa ou dolo, né, as consequências podem ser drásticas, porque, como eu disse, são os maiores bens do ser humano, vida e liberdade. Pode tirar a vida de alguém, pode tirar a liberdade de alguém, né, de forma, às vezes, desajustada, ele vai responder por isso, vai causar um prejuízo muito grande da outra parte. E do outro lado, por lidar com os maiores bens do ser humano, ele não tem a valorização, né, social, valorização dentro do sistema hoje de Estado que nós temos, da forma que deveria ter, por lidar com os maiores bens. Tá? E vou desde reconhecimento social, reconhecimento do poder público, valorização financeira, muito aquém do que deveria ser, pelos bens que ele lhe dá. Então, resumindo essa questão, Adriano, eu vejo que assim, a nossa polícia militar do Estado de São Paulo está de parabéns pelo trabalho que faz. O resultado é extremamente positivo, tá? Dentro das quebras de regra de conduta que há, e a polícia é muito rígida. Quando há desvio de conduta, ela é muito rígida nesse aspecto, tá? De tomar uma providência muito rápida, de fato, para sanar o mal causado. Então eu vejo como muito positivo e sem qualquer corporativismo, tá? O trabalho da polícia militar. São 60 mil chamados por dia que a Polícia Militar no Estado de São Paulo atende, só no Estado de São Paulo. Imagino que sim. Tenta contar de 1 até 1000, você vai entender a magnitude. 90 mil profissionais, né? 90 mil profissionais, Então, olha, você vê a divergência aí. Perceba que esses 90 mil, eles cobrem, né, todo o turno, o trabalho é diuturno, é 24 horas por dia, tem férias, afastamento, baixas médicas, enfim. Não é que nós tenhamos 90 mil todos os dias na rua, então o número é muito menor. Exato. Mas o trabalho, de fato, é um trabalho hercúleo, tá? E com muito heroísmo, com muita vocação. Eu, de fato, tiro o meu chapéu para os policiais militares, foi isso que me fez permanecer, tá? Tá. E você já trabalhou em campo? Já por muitos anos. Quando eu terminei eu me formei em 2008 ali na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, fui declarado aspirante oficial e fui trabalhar na parte operacional, na área ali de Moema, Vila Olímpia, aquela região lá em 2008, uma região bastante complexa, bastante badalada. 2008? Em 2008.
E aí eu comandava o Aí, frequentei policiamento. bastante, né? Então, comandava o policiamento ali naquela região, nessa época, em 2008. Depois fui trabalhar, acho que em 2011, 2012, na região de Interlagos, fiquei lá um período. E em 2016 eu vim aqui para a região do Grande Tá. ABC. Mas você veio por opção da corporação ou por opção sua mesmo, pessoal, de querer mudar de cidade? Opção pessoal. Eu morava até então, como eu disse, na zona sul de São Paulo. Uhum. Depois eu me casei com uma andreense, a minha esposa moradora Ah, daqui, e eu vim morar em Santo André em 2012, salvo engano. Eu vim morar em Santo André em 2012, isso mesmo. legal. E o que me fez vir trabalhar aqui foi opção pessoal. Sim, De entendi. fato, eu tinha um bom ambiente, um bom relacionamento de trabalho onde eu estava, Uhum. mas por conta da logística, né, e os transtornos logísticos Sim, com também, certeza. deslocamento, fui vítima de tentativa de roubo algumas vezes indo trabalhar ali em Interlagos, né, com confronto, com troca de tiros. Era isso que eu ia perguntar, se você já vivenciou alguma situação de risco ou algo que te impactou nessa jornada de campo que você esteve. Qual foi o momento mais impactante nessa sua jornada em campo, em operação, né, que te marcou? Uma troca de tiro, por exemplo? Qual foi essa situação? Tivemos algumas, tá? Situações inusitadas. O confronto ele nunca é o desejo de nenhum ser humano, Sim. né? Salvo alguém que está com problema psicológico, mental, não está nas suas melhores condições mentais, né? Dizer que o confronto é bom, nunca é. Uhum. Porque a gente não se sabe o resultado, né, do confronto. Então nós tivemos algumas situações dessa natureza. O que mais me marcou foi em uma dessas ocasiões que eu te disse, né, que foi o que me fez vir para Santo André, problema de logística, indo trabalhar ali na região de Interlagos. Eu fui surpreendido por 4 marginais, estava indo de motocicleta. Eu sou apaixonado por motocicleta, gosto muito pela mobilidade, a sensação Uhum. de liberdade, gosto muito de motocicleta. Então, indo trabalhar e fui vítima de uma tentativa de roubo, estava armado, houve o confronto, né? Teve óbito dos marginais, graças a Deus eu não fui lesionado, salvo alguma lesão eu tive que me jogar da Sim. motocicleta, né? Desvencilhar da moto para conseguir reagir àquela situação. Então, quando você se depara num momento como esse, passa um filme, né, na sua cabeça, assim, aquela sensação de, poxa vida. E no momento que nós percebemos que quando o agente de segurança ele ele passa por um episódio como esse, a sua atenção é muito alta. Sim. Porque se você é vítima de uma tentativa de roubo e você está armado, não te resta outra opção senão é reagir, Sim. né? Porque se você não reage, o potencial lesivo para a sua vida é muito alto, muito grande. Uhum. Então, de fato, é um momento de muita tensão. E isso marca... Ainda mais por você ocupar o cargo que você ocupava. Exato. Isso aumenta essa porcentagem, né? Porque se talvez eles soubessem que você era policial, o risco era ainda muito maior do que se fosse apenas um civil, né? Sim, com certeza, com certeza. Costumo dizer sempre que a arma ela é uma ferramenta de defesa pessoal, né? E se você perde o efeito, o elemento surpresa ali dentro de uma abordagem, a arma se torna prejudicial, é um fator de risco para a sua vida. Então, por isso, as pessoas que andam armadas têm que estar sempre muito atentos, local de fácil acesso, saber utilizar, saber manusear, porque senão ela mais atrapalha Exatamente. do que ajuda. Mas esse episódio ficou marcado dentre muitos outros, né? Tivemos outras ocorrências também, tanto de serviço quanto em horário de folga. Nós, enquanto policiais, nós atuamos e agimos 24 horas por dia, você não desliga nunca, estando de folga ou estando em serviço. Se houver necessidade de agir, Imagina a você cabeça vai de um atuar. policial passando por uma situação dessa, o trauma que causa, né? E o alerta, né, constante. Eu acho que isso que estressa e desgasta, né, a mente. A questão do trauma, volto a dizer, confronto não é desejável para ninguém em sã consciência, mas a gente tem uma preparação psicológica muito forte, um trabalho de acompanhamento Uhum. psicológico muito forte, de fato, para ter essa rigidez, né, e essa resiliência de não se deixar abater diante de situações extremas, né? Porque o policial, a polícia, os organismos policiais, dentro do Estado Democrático de Direito, eles são ali, eu costumo dizer que o último órgão a se clamar, né, por socorro. Quando você está num momento de maior dificuldade, ou você vai ligar 190, vai ligar 193, vai ligar para a Defesa Civil. Então, são todos esses organismos policiais que, nos momentos extremos,
né? São as pessoas que você de fato vai acionar para te socorrer. Então o policial ele tem um treinamento muito intenso, tá? Tanto físico, psicológico, Entendi. para resistir com resiliência a essas situações extremas. E de fato não se deixar abater psicologicamente. Não perceba diante de um confronto, se o policial de repente se desanimar, poxa vida, quem vai fazer a defesa das outras pessoas? Quem vai se contrapor ao perigo, né? Exato. Então eu Até no costumo dizer que momento de decisão, né? sim, sim. E o pensamento tem que ser muito rápido para tomar essas atitudes. Enfim, me apaixonei, gosto demais da polícia, 20 anos nela. Outras atividades, outras formações também acadêmicas. Eu sou um amante, né, dos estudos. Eu estou sempre me dedicando ao aprendizado, a aprender novas ciências, novas culturas. Gosto muito de viajar e aprendizado e cultura, eu acho que é o maior investimento que qualquer pessoa pode fazer em si mesmo. Então, dentro da polícia, eu fiz outros cursos, como você já citou, né? E sempre buscando melhor qualificação, sempre buscando aprimoramento pessoal, né? E crescimento pessoal, até para auxílio e ajuda do nosso próximo, né? Ajudar as pessoas. Perfeito. Devolver um pouquinho daquilo que a gente tem Até porque na o sociedade. principal trabalho da polícia é servir, né? A Servir. população, né? Perfeito, João. O bate-papo tá bem legal, mas eu queria fazer uma pausa, né, para que vocês sigam o Capitão Joel Lemos nas redes sociais, tá aqui na descrição e vai ter um bannerzinho aqui também no vídeo para vocês seguirem o Capitão Joel Lemos, né, aqui nas redes sociais. E agradecer também mais uma vez ao nosso patrocinador master, que é a ID Create Marketing, as soluções de marketing e vendas para o seu negócio. Então, você que busca aí uma oportunidade de alavancar a sua empresa com estratégia, alavancar a sua empresa com especialistas realmente que sabem aquilo que estão fazendo, que sabem propor melhor uma estratégia de conteúdo e marketing para o seu negócio, procure a ID Create, entre em contato com essa empresa que é a patrocinadora oficial aqui do Rotary Talkcast Santo André Norte. Já deixe o seu joinha, curte aqui esse nosso episódio, comenta, compartilha com seus amigos, até porque nós estamos aqui com um profissional da área da segurança que está trazendo muita informação, né, e tirando muitas dúvidas que a gente tem, né, sobre a área de segurança aqui da segurança pública de Santo André, de São Paulo, de como que é a conduta da polícia, né, mas quero entender durante toda essa jornada, né? Quando você muda para Santo André, quando você conhece sua esposa, qual foi o momento em toda essa trajetória que você se deparou com o Rotary novamente? Como foi esse reencontro? Porque lá no camp, né? Você conheceu um pouquinho. Quando que aconteceu esse reencontro e o que te fez se tornar um associado? Muito bacana. O reencontro foi muito positivo, Adriano. Eu até então enxergava, né, o Rotary ele foi uma porta, de fato, de entrada, né, de visão do mundo como ele é. E naquele momento, muito jovem, né, eu encarei dessa forma, como uma porta, de fato, e um degrau muito importante, o que me deu base, né, para os demais passos aí que eu dei na minha vida. E passando essa fase, o Rotary ele ficou na história, de fato, com o camp lá atrás e ainda sem eu ter a dimensão da magnitude do Rotary, né? O tamanho do Rotary, o que era, na verdade, o Rotary. E foi aqui em Santo André, num contato, um convívio, né? Numa roda de amigos aqui, que são amigos muito próximos até hoje, né? Que eu recebi o convite de participar do Rotary. E eles nem imaginavam que eu já tinha tido esse contato lá atrás com o Rotary, através do camp. E assim eu vim parar no Rotary Clube Santo André Norte, né, no RCSAM. E fui muito bem recebido, né, pelo Clube Rotary Santo André Norte, foi muito bem aceito. Que ano que foi esse? É muito recente, foi em 2022. 2022. Ah, legal. Muito recente, E a partir daí que eu comecei a ter dimensão, enxergar de fato o que é o Rotary Clube, tá? E eu percebi que isso não foi ao acaso, né? Foi a oportunidade que eu tive de devolver um pouco de tudo aquilo que eu recebi. Né? Tudo aquilo que me foi agregado através do Rotary, lá por intermédio do camping. Eu estou tendo hoje a oportunidade de compartilhar, exemplo do que estamos fazendo aqui, um pouquinho da jornada, um pouquinho da história, porque eu tenho certeza que
isso serve como referência para a nossa juventude, né, para essa galera que hoje nós temos aqui no Rotary Clube Santo André Norte, o Camping Piero Poloni, né, que faz um trabalho espetacular, um trabalho magnífico ali com muitos jovens e adolescentes. Então nós precisamos, Adriano, de fato, dessas inspirações, né? Perfeito. Eu costumo dizer que o Brasil é carente de heróis, né? No ideal, né, imaginário brasileiro, as pessoas vão buscar os heróis lá fora, o Super-Homem, Homem-Aranha, toda essa coisa, né, heróica aí, esses símbolos. Sim. E o herói brasileiro é o carioca, como que é? Me fugiu o nome agora, que é a figura do malandro. O Zé Carioca. Zé Carioca, exato. O Zé Carioca. Aí eu fico pensando, olha só, né? Um povo tão bacana, um povo lutador, aguerrido, solidário. Exemplo da tragédia do Rio Grande do Sul, que o Rotary participou demais de uma forma fenomenal, mas o povo brasileiro todo imbuído nessa causa. E cadê os nossos super-heróis, né, brasileiros? Exato. Então falta contar as histórias dos heróis da vida real, do pai que acorda de manhãzinha, de madrugada, bota a marmita gelada na mochila, sai para trabalhar, dá um duro danado para trazer o sustento para sua casa, para dar um exemplo bom para o seu filho. Exatamente. E as pessoas não valorizam essas histórias, porque parece normal. Então essas histórias rotina, precisam ser contadas. Então é a minha história, por exemplo, né? E eu estou editando, escrevendo, quase finalizando uma autobiografia, de fato, contando toda essa jornada de forma muito pormenorizada, para que de fato se sirva de inspiração para os nossos jovens. Quando for lançar o livro, vem aqui divulgá-lo. Opa, em primeira já tá mão. Convidado já. Vai ser um prazer enorme. O convite está aceito, vem divulgando em primeira mão aqui. Perfeito. Então nós precisamos de fato contar isso para inspirar nossos jovens. E o Camp, né, é um braço aqui, o satélite do Rotary Santo André Norte, faz um trabalho fenomenal, espetacular e que de fato muda a vida das pessoas. Eu costumo dizer, se você muda a trajetória de uma criança, de um jovem, de um adolescente, de uma pessoa que estava de repente ali tendendo a trilhar um caminho errado, né? Se você muda você faz um bem danado para muitas pessoas. Imagina você hoje um assaltante de bancos, um marginal, um traficante. Quantas famílias uma única pessoa não destrói, né? No caminho errado? Quantas famílias ele não impacta negativamente? Então, se você resgata uma pessoa dessa, olha o bem que você está fazendo para a sociedade. Então esse trabalho do Rotary, do Camp, do AFR-SAN, Educando com Visão, todos os projetos aqui do nosso Rotary e de todos os clubes, né? Isso é um fenômeno muito positivo para a sociedade, de construção social, melhoria de vida das pessoas. Então eu vim descobrir tudo isso, tá, a partir de 2022, entrando aqui no nosso clube, fazendo parte, me empenhando e buscando cada dia mais devolver um pouquinho daquilo que eu recebi e eu tenho recebido. Legal. Esse é o meu ideal. Nesses 3 anos, vamos contar aí, né, 2 anos, né, de Rotary Santo André Norte. Rotary em si, né? Porque tudo é Rotary, né? Sim. Então, sim. tem os clubes que só fazem essa divisão, mas é o Rotary que é a mensagem, Exato, né? A mensagem de paz, de transformação. Os clubes são mais paz. para efeito de organização, né? Para organizar de forma regional. Exato. Nesses 2 anos aí de clube, o que mais te motivou, ou que te impactou, que te emocionou dentro dos projetos que você visitou? Teve algum caso que te impactou emocionalmente, que te fez repensar, ou teve algum impacto realmente de reflexão pro Joel, né, nesses 2 anos? Sem sombra de dúvidas, viu, Adriano? Eu enxergando um pouquinho mais a fundo os projetos aqui do Rotary, eu rememorei, eu revivi, né, experiências desde a minha mais tenra infância, lá das memórias que eu tenho dos meus 5, 6 anos de idade, né? E eu já conto um episódio que marcou bastante, que me fez, né, me trouxe à memória algumas lembranças até do meu ambiente profissional dentro da polícia, né? Todos esses trabalhos, como eu falei, eles são de extrema relevância para a sociedade, para a construção social, aqui para a nossa região. A gente está falando de forma circunscricional aqui dentro de Santo André. Então são de extrema relevância todos esses projetos. Mas eu me emociono muito, e assim, quando há de fato um trabalho voltado para as pessoas mais frágeis, tá? As pessoas mais fragilizadas. Eu costumo dizer que o papel das pessoas mais fortes
o principal papel é sempre defender os mais fracos, né? Sempre defender. E as pessoas que não têm essa consciência, eles acabam deturpando essa força que eles receberam, que não foi por acaso. Força em todos os sentidos, tá? Poder econômico, político, da polícia, enfim, de todas as esferas. Então, a razão disso é ajudar as pessoas mais fracas, tratar bem, cuidar, né? E, de fato, brigar contra os opressores. Esse é o papel das pessoas que têm potencial de fazê-lo. E eu, num episódio que eu estive na Câmara dos Vereadores aqui em Santo André, né, lá no aniversário de 65 anos do nosso Rotary, então me emocionou demais vendo a galerinha lá do Criança Cidadã cantando. Quando aquele coral entrou para cantar, cara, assim, eu olhava o semblante de cada uma daquelas criancinhas e me passava um filme na cabeça, imaginando o cenário que aquela criança vive no dia a dia, ela ali cantando com empolgação. Eu penso que seja a primeira experiência delas, eu acho que fora do Criança Cidadã, Foi a né? primeira experiência. Então, participando num horário já noturno, então saindo totalmente do ambiente, porque o Criança Cidadã, para quem não conhece, é um projeto que ele vai construir, vai trazer para próximo as crianças em situação de vulnerabilidade, né? Que tem um lar mais vulnerável financeiramente, socialmente, que tem uma estrutura familiar talvez não tão boa. Então o Criança Cidadã faz esse trabalho espetacular. Que convivem numa comunidade que é a Data Exato, exatamente. Importante dizer isso, né? Contextualizar o local geográfico. E eu vendo aquelas criancinhas, cara, me veio um filme na cabeça. Numa ocasião, aqui em Santo André, eu fazendo um trabalho policial lá no Morro da Quibon, na Vila Luzita ali. Tinha lá Morro da Quibon e nós estávamos lá fazendo uma incursão policial dentro lá da comunidade e me veio uma criancinha, uma menina. Eu acredito que ela tinha ali entre os seus 5 e 6 anos, nessa faixa etária. E ela veio, eu estava lá comandando a operação, né, com a metralhadora, tal, uma FAMAS submetralhadora, e ela veio e falou: ô tio, prende o meu pai. Tio, prende o meu pai. Aí eu fiquei assustado, né, pensando. Depois ela evoluiu, ela falou: tio, mata o meu pai. Aí eu fiquei pensando, cara, qual a experiência dessa criança dentro do ambiente familiar que ela tem? Uma criança de 6, 7 anos, fazer um pedido desse para um policial, né? O que essa criança está passando dentro de casa? Como é que está sendo o relacionamento dessa criança com seu pai, com a sua mãe? Para ela vir e enxergar no policial, talvez, olha, um socorro, e fazer um pedido desse: prende meu pai, mata meu pai. Aquilo me mexeu comigo, né? De fato, assim, o que se passava, qual que era a estrutura daquilo. E talvez isso fosse um retrato da maioria das crianças que vivem nesse meio, nesse local, né? E aí, transportando aqui para esse episódio do aniversário de 65 anos do Rotary Santo André Norte, eu vendo aquelas crianças cantarem, cara, isso me emocionou demais. Eu falei, olha a oportunidade que o Rotary faz, a transformação. Naquele momento, acho que você... não tem como a gente se colocar no lugar delas, mas a gente tenta imaginar que elas estão ali no momento de respiro, no momento de que eu estou fora do ambiente tradicional delas, daquele ambiente que pode ser um ambiente, como você mesmo citou, né? Degradante, né? E naquele momento você não vê tudo aquilo que elas estão passando, porque a gente tem crianças lá que a mãe está internada, por conta de dependência química, o pai está foragido, o pai está recluso, então às vezes mora e vários depende da cenários, avó. Tem vários cenários ali, e você vê no rosto delas, daquele semblante de cantar aquelas músicas ali, de que tudo aquilo não tem importância, não tem relevância. E aí você olha para os seus próprios problemas e você fala, eu não tenho problemas. Isso, de certa forma, né, te dá uma tranquilização com relação a isso, mas uma responsabilidade muito grande. Volto a dizer, as pessoas... acho que era o Tio Ben, né, no Homem-Aranha, ele dizia assim, ó, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então as pessoas que de fato detêm, que de alguma forma receberam, isso não é ao acaso, elas têm uma responsabilidade muito grande de cuidar dos mais fracos. As crianças naquele momento, elas estavam se sentindo acolhidas, protegidas, reconhecidas. Então o que o Rotary estava fazendo ali? O Rotary são pessoas, a gente fala em Rotary, né? Mas o Rotary são pessoas, são os mais de 1,4 milhões de associados em volta do mundo que fazem parte dessa instituição maravilhosa. Então as crianças estavam acolhidas, o Rotary estava criando memórias positivas, experiências positivas na cabeça dessas crianças. Temos um outro mundo aqui para vocês. E mudando a trajetória de vida dessas crianças, né?
Perceba que no percurso da sua vida, se você muda a trajetória ali num pequeno, faz um ajuste pequeno, borboleta, né? exato, isso a longo prazo, isso te projeta lá para cima. Então é isso que estava acontecendo ali. Então eu fiz esse paralelo com essa criança nessa operação que eu citei, com as crianças que ali estavam, que vêm também Sim, de um esse cenário. ambiente conturbado, e eu me lembrei da minha infância lá, quando eu tinha essa idade, apesar de, como eu disse, né, assim, o meu lar foi sempre muito pobre, mas cheio de muito amor, muitos valores, princípios, um ambiente muito acolhedor, né? O que nos faltava era poder aquisitivo financeiro, poder de compra. Sim. Mas Valores, isso nunca faltou para gente. Foi muito educação. sólido, né? Com os pais, a educação do lar, isso sempre foi muito sólido. E eu agradeço muito a Deus pela família que eu tenho, né? Foi o que me proporcionou, o que me deu base para chegar onde eu cheguei, E passar pelas agora você passa experiências. adiante para seus 3 filhos, né? Exatamente. E é o que eu tenho feito. A responsabilidade de pai é muito grande. Sim, Muita gente negligencia pai e mãe, né? Responsabilidade dos pais. Muito grande, de fato, treinar os filhos para a vida real, legal. né? E repassar esse legado. Então, eu fico muito feliz com essa experiência. Show. E agora você vai compor a próxima gestão, né, do Rotary, como nós já mencionamos, né? O Rotary ele é dividido por distritos, são 31 distritos no Brasil, né, que é como se fosse a região norte, sul, sudeste, leste, né? Assim como na parte governamental, né? Nós temos também as nossas divisões, né? E temos aí clubes, mais de 2.000 clubes aí espalhados pelo Brasil, né? Nós, do Santo André Norte, estamos dentro do distrito 4420, tá? Que abrange algumas cidades aqui da região sudeste aqui, indo para o litoral. Então, o Santo André Norte é um dos 7 clubes que existem em Santo André, né? Então, dentro do nosso clube existe uma hierarquia de presidente, governador assistente, secretário, tesoureiro, e aí a gente vai, né, dentro dessa organização. E a gestão ela é trocada anualmente, né? A próxima gestão inicia agora no dia 1º de julho, né? Então o capitão Joel Lemos, ele vai compor, né, a presidência de comissão de DQA. O que que é o DQA, Joel? Explica para as pessoas o que é o DQA, quais são as suas expectativas para essa gestão, né, de 24, 25, compor essa gestão, quais são as suas expectativas e suas principais estratégias para esse aumento de DQA? Muito bom, Adriano. Excelente pergunta. Eu posso só amplificar um pouquinho a sua fala a respeito da organização do Rotary? Claro, pode. Permita-me, antes de entrar nessa alçada. Eu estou muito feliz, principalmente porque agora, 25, 26, nós teremos, né, pela primeira vez na presidência do Rotary Internacional, um andrense. Mário Né? César O, de Ma Camargo o Martins. Mário César vai assumir como presidente internacional. Isso nos enche de orgulho, né? De É o fato. nosso primeiro episódio, tá o card aqui em cima, quem quiser assistir. Primeiro episódio foi gravado com o Mário César. Dentro da magnitude, né, do Rotary, num contexto internacional, contexto mundial, para a gente, de fato, é um privilégio muito grande ter uma pessoa muito próxima comandando, né, coordenando aí no cenário internacional o Rotary Club. E como você falou, essa questão das divisões, o Rotary é uma instituição única, né, composta por pessoas que se doam e que fazem um bem danado para as pessoas, um bem muito grande, as pessoas de todos os locais aí do nosso planeta. E como eu tinha dito, são mais de 1,4 milhão de associados, e essa questão da divisão é meramente organizacional, né? E eu estou contente, né, na gestão que está se findando agora do presidente Robson. Nós fazíamos parte ali, ajudávamos no departamento de imagem institucional, né, do Rotary. Agora, na gestão que está vindo, sob a presidência do Agnaldo, ele nos confiou aí o trabalho de amplificar o quadro de desenvolvimento, né, de novos associados. Então, o que é o DQA? O DQA nada mais é do que um departamento que cuida de novos associados, que tem por intuito, eu digo sempre, primeiro, gerar a sensação de pertencimento nos associados atuais, de forma que eles de fato mergulhem nesse projeto, mergulhem no Rotary, né, se sintam pertencentes, se sintam parte, não por obrigação, porque o Rotary não tem obrigação alguma, é um trabalho 100% voluntário, de doação, dedicação. Então, mas trazer essa sensação de pertencimento é um primeiro desafio que a gente tem.
tá? E uma primeira meta a se atingir. E o segundo, de fato, é amplificar, né? Trazer, ampliar o número de sócios do nosso clube. E já temos, inclusive, uma meta, né? Você estava presente na reunião Sim, estava lá. que o nosso presidente Vindouro aí, ele nos deu já uma meta para o DQA. Uhum. Então, estamos aí com esse... é, já com essa missão, né, de ampliar no mínimo em 20% o nosso quadro de associados. Eu estou bastante, como eu posso dizer, me fugiu o termo, Empolgado, empolgado, estou bastante otimista, né, com otimista. relação e cheio de energia, porque a gente tem um time muito bom, né, para trabalhar com a gente. Né? Legal. É. A gente vai estar junto nessa Sim, gestão, né? Eu com sim, imagem pública. Também vou ajudar vocês muito nessa parte de DQA, de demais. publicidade aí. E aí eu queria te fazer uma pergunta. O que que é preciso para ser um rotariano? As pessoas que estão nos assistindo agora, que não tinham conhecimento do Rotary, estão conhecendo aí através dos nossos episódios. O que que precisa para ser um rotariano? Olha só, para ser um rotariano, você que está nos assistindo, que está aí na sua casa, que está vendo aí no YouTube, né, na plataforma, precisa ter esse espírito doador. Né? Precisa ter empatia, precisa olhar para o seu próximo, para o seu semelhante, enxergar nele a necessidade que o seu próximo tem de receber uma mão, de ser ajudado. Né, de alguma forma, nós temos diversos projetos, falamos de alguns deles aqui nesse episódio, de forma muito superficial, porque os projetos eles são muito profundos, né, o trabalho é muito profundo, mas basta isso, você ter esse sentimento doador, esse sentimento empático e a vontade de ajudar o próximo. Né? E você fazendo um pouquinho, botando uma gotinha no oceano, pode ter certeza absoluta que você vai mudar muito a vida de diversas pessoas. Nós temos aproximadamente 220 milhões de pessoas hoje no Brasil, né? Por aí. E às vezes você fala, poxa vida, mas eu vou ajudar criança cidadã, 50 pessoas, 60 crianças, vai mudar o quê? Se você ajudar uma pessoa, uma única pessoa, você mudou o mundo dessa pessoa. Então Exato. talvez você não tenha a dimensão, né, da magnitude do seu trabalho. Mas pergunta para o capitão, hoje capitão Lemos, que nem sempre foi o capitão Lemos, né, qual o significado do trabalho do Rotary, né, que estendeu a mão lá atrás, iniciando no camping. Então, de fato, mudou a vida, mudou a minha jornada. Então, ajudando uma única pessoa, você muda completamente o mundo dessa pessoa e o mundo das pessoas que estão em volta dela. Então, você que quer conhecer um pouquinho mais, né, que quer fazer parte do Rotary, nós temos hoje dentro da internet, se você der um clique, der um Google aí, Tem aqui na é, descrição desse vídeo também, vou deixar o link para caso você queira entrar em contato, para entender um pouco melhor como fazer parte do nosso clube, como fazer parte do Rotary, tem um link na descrição. ó, mais fácil ainda. Posso deixar um contato, inclusive, Pode, pessoal? claro. Então, na cadeira e na função, né, de participante da comissão de desenvolvimento, né, do quadro associativo, eu deixo, inclusive, o meu contato pessoal, tá? O contato pessoal do Joel Lemos. E vocês que queiram conhecer mais, que queiram integrar o Rotary, pode me mandar uma mensagem no WhatsApp, pode me ligar, estou à inteira disposição para atendê-los. Vou atender com o maior carinho do mundo, explicar do que se trata, né, com maior detalhes, e vou ter um enorme prazer de iniciar o processo para que vocês façam parte também desse clube maravilhoso de ajuda ao próximo, que é o Rotary. Então é 11 9797 34 911. DDD 11 9797 34 911. Vou ter um enorme prazer de atendê-los e direcioná-los para vir fazer parte do nosso clube. Perfeito. Para reforçar, tá aqui no banner o número, tá? Tem o QR Code também e as redes sociais do Capitão Lemos para você segui-lo nas redes sociais. Siga no Instagram, no Facebook, em todas as redes. O Capitão Lemos que está aqui nos dando a honra e o prazer de ter esse bate-papo, né? Sobre segurança pública, sobre Rotary principalmente, né? E quando o Mário César esteve aqui, ele fez uma pergunta, né, que me deixou sem palavras e me emocionou demais. Eu falei, vou incluir essas perguntas para as pessoas que vêm aqui, né? Muita gente às vezes entra pegando esse gancho, né, no Rotary esperando em doar, né, esperando fazer algo pelo Rotary ou pelos projetos.
mas elas não percebem o quanto o Rotary faz por nós. Você já respondeu essas perguntas em alguns momentos, né? De quando você foi campista, da oportunidade que você teve. Mas eu gostaria de reforçar essa pergunta para você complementá-la. O que o Rotary fez por você já? Olha, eu vou responder com uma citação de um livro que eu gosto muito, tá? Que é a Bíblia. E tirando a parte religiosa da coisa, é uma enciclopédia com muitas Sim. informações, regras de vida, com muito aprendizado. E em um trecho ela diz assim, ó, que é melhor dar do que receber. Hum. Melhor doar do que receber. Parece ser muito simples, né? Mas se você for analisar a profundidade dessa expressão, ela carrega um conteúdo muito forte. Primeiro, de forma muito superficial e básica, assim, se você está ajudando alguém, é porque você está melhor do que esse alguém. E em todas as esferas, desde que seja um ombro amigo, uma palavra, um bate-papo, ouvir um amigo que está com um problema para desabafar. Se você está ajudando, é porque você está em uma condição de ajudar alguém que precisa de ajuda. Então é melhor você ajudar do que você receber, né? Ajuda. Isso dentro da esfera emocional, espiritual do ser humano, né, produz um resultado muito grande, um efeito muito grande. Né? Quando você ajuda de fato alguém, quando você se doa de alguma forma, né, e tem várias formas de se fazer, por exemplo, no Criança Cidadã, tem pessoas que vão doar o seu tempo, lendo uma história para as crianças, contando uma história, contando a experiência de vida, brincando. A minha esposa, Daiane, aproveito para mandar um beijo. Te amo, amor, parabéns, viu? Você é uma mãezona. Ela vai, às vezes, lá fazer doar um pouquinho do seu tempo, contar história para as crianças. Que Então, legal. tá doando. De repente, não necessariamente é só a parte financeira, Exato. que é importante, muito importante, a gente sabe disso. O dinheiro, ele compra acessos, né? Se a gente precisa de óculos para as crianças no Educando com Visão, a gente precisa de grana, precisa de patrocinador para fazer isso. Mas a gente precisa também de pessoas que vão lá doar o seu tempo, seu carinho, seu amor, sua história, a sua experiência. Então, tudo isso é muito importante. E o que o Rotary fez por mim foi isso. O Rotary me ensinou caminhos, né? Me colocou num caminho para eu trilhar, que me fez chegar onde eu cheguei. E hoje o Rotary, de novo, o que ele fez por mim? Me proporcionou, me deu a oportunidade de devolver um pouquinho daquilo que ele me deu. Então é isso que o Rotary fez por mim. Sensacional. Excelente resposta. Uhum. E para a gente finalizar, Mas Joel, já? já Poxa foi. vida, tá tão bom o bate-papo, Tá já vai bom, acabar. tá gostoso, né? Joel, o que que é o Rotary para você? Eu lembro que você já no início já deu uma resposta, né? Mas simplificado, né? De uma maneira simplificada. O que é Rotary? Rotary, eu disse lá que Rotary é mudança de vida, né? No começo. De fato, o que significou para mim foi isso. Talvez se eu não tivesse conhecido o Rotary lá atrás, poderia ter outros caminhos não tão bons como o caminho maravilhoso que eu tenho hoje. Rotary é humanidade, né? Humanizar. Olhar para as pessoas como ser humano. Né? Descoisificar. Olha eu criando um neologismo aqui, né? Descoisificar. Hoje o ser humano está muito coisificado. As pessoas É. costumam usar, né, as pessoas, né, e amar as coisas. Amar as Uhum. coisas. Então, o Rotary é isso. Você olhar para as pessoas com um olhar humanitário. De fato, é humanizar. E tanto quem está fazendo quanto quem está recebendo. São oportunidades muito gratificantes para ambos os lados. Então, isso é Rotary. Legal. E eu te acompanho nas redes sociais, né? E vejo que você já fez já deu algumas entrevistas, né? Inclusive para nossa querida amiga Verônica, até citar aí a Verônica da Priori Imóveis, né? É, Amigaça, Verônica. Um beijo, Verônica, para um você. beijo, Parabéns pelo Verônica. trabalho. Inclusive eu já vi algumas entrevistas suas, podcasts e tudo mais voltado para outros temas, né? Mas eu gostaria de te perguntar se teve alguma pergunta que você gostaria que te fizesse e que você gostaria de responder, que ainda não fizeram. Em toda a minha jornada, olha, Adriana, eu participei de bastante programas ao vivo, podcasts. Eu tenho um quadro hoje na televisão, no canal 527, que é o Falando do Seu Bairro com o Capitão Lemos, né? Um Legal, programa que ele vai ao vivo todas as terças e quintas-feiras, a partir das 20 horas. Lá perfeito. nós falamos de eh, diversos temas, diversos assuntos. O foco é segurança, mas nós, às vezes, a gente deriva para outros temas Uhum, também que permeiam, né? O que não me perguntaram que eu gostaria de perguntar,
A gente falou já de diversos temas em todas essas diversas participações, mas como melhorar o mundo? Eu acho que ninguém nunca me fez essa pergunta, Então vou né? fazê-la. Como melhorar o mundo? Joel, como melhorar o mundo? Muito bacana. Parece simples, mas é profundo, né? Acho que toda melhoria ela começa dentro de si. Se você quer melhorar o mundo, mas você precisa se melhorar. Isso é hipocrisia, né? O mundo hoje, as pessoas, como eu disse, elas usam pessoas, elas coisificam pessoas e amam coisas, né? Precisa parar diante do espelho, Adriano. Como melhorar o mundo? Parar diante do espelho e me enxergar como eu sou. Com todas as minhas virtudes, que todos nós temos, todo ser humano tem suas virtudes, e com todos os meus defeitos, né? E a partir do momento que eu tomo consciência dos meus defeitos, enxergando eles nus e crus como são, sem tentar me enganar, né? Porque eu posso enganar meu pai, minha mãe, meu filho. As mães acham que os filhos são os melhores filhos do mundo, né? Os filhos olham para os pais, são meus super-heróis, os melhores do mundo. As esposas para os seus maridos, maridos para suas esposas. E, na verdade, só nós mesmos nos conhecemos, né? Quando nós queremos tomar consciência de quem realmente somos, enxergar os nossos defeitos. A partir do momento que eu tomo consciência disso, de fato, eu tomar a decisão consciente de mudar e de melhorar. Se nós começarmos por nós mesmos, fazendo essa autoanálise e essa mudança dos nossos defeitos, amplificando as nossas virtudes, com certeza é o primeiro passo para eu mudar o mundo, para eu melhorar o mundo. E depois contagiar os meus semelhantes, as pessoas que estão próximas a mim, em círculos concêntricos, começando ali pelos meus familiares, pelos meus amigos, e depois multiplicando isso através de diversas ferramentas, né? Por exemplo, um canal do YouTube, um podcast aqui que nós estamos fazendo. Eu acho que é o grande passo, a grande chave para a mudança do mundo. As pessoas pararem de se enganar a si mesmos, né? Não olhar para si como a mãe olha, como o pai olha, como o filho olha, como o marido, como a esposa, mas olhar como eu mesmo devo me enxergar. Quem sou eu? Olhar no espelho e me fazer uma autoanálise. Eu acho que a mudança começa por aí. É o autoconhecimento, né? Você se conhecer, entender suas limitações, né? E eu costumo dar treinamentos e palestras, né? Eu falo muito sobre isso. Eu estudo neurociência, né? Tenho formação em coach, PNL. E o que você falou é fundamental, né? É o que eu aplico muito nos meus treinamentos. O autoconhecimento, ele é fundamental para você começar a lidar com outras pessoas. Sim. A empatia, muita gente acha que é você se colocar no lugar do outro, mas não, isso é impossível, né? Cientificamente falando, de você se colocar no lugar de uma outra pessoa. Você precisa entender que o que ela sentiu e que ela viveu é diferente do que você sentiu e viveu. Às vezes a mesma experiência, por exemplo, a perda de um ente querido, para você não tenha doído tanto quanto para ela doeu. Então você entender que o outro é o outro, o sentimento do outro é o outro, e o que você sente não é da mesma forma, da mesma intensidade. Então você entender e respeitar, né? Ou quando a gente fala de empatia, é você convidar o Joel para vir na minha casa e eu te oferecer o meu prato favorito, né? Eu tô sendo empático porque eu vou oferecer o jantar daquilo que eu gosto de comer. Não, eu perguntar pro Joel, é um prato Joel, que eu odeio. Fala, Joel, qual é o seu prato preferido? Exato. Isso é empatia. Parece antagônico, né? Mas não é, né? Empatia é respeitar a individualidade. Exatamente. Olhar para o outro, não com a sua lente. Todos nós somos carregados de filtros e enxergamos o mundo de acordo com os nossos filtros, as nossas experiências. Perfeito. Mas é olhar para o outro e entender que ele é diferente. Exato. O que é bom para mim, de repente, não é bom para o outro. E respeitar, e tá tudo certo. Tá tudo bem, né? Entender que o filtro dele é outro, se ele optou por esse caminho, ele tem a razão de ter feito essa opção, né? Ele tem filtros diferentes e respeitar essa decisão. Eu acho que a empatia mora aí. Entender a individualidade de cada um e respeitá-la. Né? Perfeito. É isso. É isso. Muito bacana. Então, muito obrigado. Foi uma honra recebê-lo aqui e um prazer imenso, né? De ter um pouquinho, né? A gente gostaria de ter mais tempo, mas infelizmente a gente não tem. Mas é isso. Gostaria de agradecer, então, a sua presença, Capitão Joel Lemos. Tá aqui as redes sociais para você seguir o Capitão Joel Lemos nas redes sociais. E agradecer aqui o Estúdio LV45, onde a gente realiza esse nosso podcast, patrocinador oficial da Festa Alemã. Estúdio maravilhoso, tá? Se posso fazer, parabéns, parabenizar, porque, espetáculo aqui, me senti muito bem acolhido, fui muito bem recebido, então só gratidão. É o nosso parceiro aí, o Estúdio LV45.
Então, eu gostaria de fazer esses agradecimentos, né, à patrocinadora Master, a ID Create, para assessoria de marketing, negócios e vendas, né, para alavancar a sua empresa, para entender, traduzir a comunicação técnica que você tem dentro da sua empresa para uma comunicação mais assertiva para o seu público-alvo. Esse é um dos grandes diferenciais que a ID Create oferece. Gostaria de agradecer ao Estúdio LV45, aos nossos patrocinadores. Gostaria de deixar aqui, né, e pedir para que você contribua com os nossos projetos, né? Por exemplo, a sua nota fiscal pode fazer a grande diferença na vida de uma criança. Então, o Criança Cidadã tem um projeto de você fazer a doação da sua própria nota fiscal. Aquele cupom fiscal que você tem no mercado, tá aqui o link na descrição com passo a passo de como você cadastra o seu CPF e você se afilia ao Criança Cidadã para doar a sua nota fiscal. Apadrinhe também uma pessoa da melhor idade, dentro do projeto da FR-SAN, né? Aqui também vai ter o link para onde você pode contribuir com doações para o nosso projeto que confecciona fraldas de maneira artesanal, né? E é feita essa doação para pessoas da melhor idade, pessoas que estão acamadas em hospitais e pessoas que dependem dessa necessidade. Então, também deixe a sua doação para o nosso projeto da FR-SAN. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre o que é Rotary, quer fazer parte desse nosso time, tá aqui o Capitão João Lemos, tá aqui o contato para que você entre agora aqui pelo QR Code ou chama ele no WhatsApp, que ele vai te dar toda a orientação necessária, tirar todas as dúvidas que você tenha, talvez, sobre como fazer essa ingressão no Rotary. E convido vocês também a participar da maior festa beneficente do ABC, que acontecerá no dia 19 de outubro, no Clube Atlético Aramaçã, a Festa Alemã, 22ª Festa Alemã do Clube Santo André Norte, que vai acontecer no dia 19 de outubro, às 20h30, no Clube Atlético Aramaçã. Você é uma empresa que gostaria de participar, colaborar, ser um patrocinador da festa, porque nós não temos faturamento, né, capitão? Nós somos uma entidade não governamental e a gente depende de arrecadações. Exato. E uma das principais fontes de arrecadação é a nossa festa alemã, onde empresas como essas que patrocinaram no ano passado podem contribuir com um valor financeiro para se tornar aí um parceiro do Rotary Clube Santo André Norte e apoiar e financiar esses projetos, que é a adoção de óculos, a compra de insumos para a fabricação das fraldas, né, a estrutura, né, e alimentação do Criança Cidadã, entre outros projetos que nós temos. Então, seja um patrocinador da Festa Alemã, também vai ter um link na descrição, tá aparecendo o QR Code na tela para você entrar em contato. Eu gostaria que o capitão também reforçasse esse convite para as empresas participarem, né, de serem patrocinadoras da nossa Festa Alemã. Pessoal, olha só, é uma oportunidade ímpar de vocês participarem desse projeto fantástico, né? De vocês semearem as suas sementes, colocar ali a sua colaboração, tendo a certeza absoluta que o seu recurso vai ser administrado por uma instituição extremamente séria, né? O Rotary Club é uma das instituições mais respeitadas, né, no cenário mundial. Então é essa instituição que vai administrar o seu recurso e pode ter certeza que o Rotary vai ampliar, vai multiplicar o potencial do recurso que você investir para ajudar diversas pessoas, diversas crianças em situação de vulnerabilidade, diversas pessoas da melhor idade também em situação de necessidade. Pode ter certeza absoluta que você vai fazer um bem muito grande para essas pessoas. Então vem doar, vem fazer parte, entre em contato com a gente. E além de tudo isso, a Festa Alemã, né, Adriano, é um dos eventos mais tradicionais aqui de Santo André, uma festa magnífica, né, onde você encontra os seus amigos, onde você se diverte com música boa, comida boa, um chopp gelado para aqueles que gostam. Então é um ambiente fantástico. Então, além de fazer a sua doação, seu aporte, de semear nesse terreno fértil, faça também, né, compre convites e venha participar. Como o Adriano bem disse, todo esse recurso, esse fundo, ele vai ser muito bem destinado para pessoas que dependem muito desse recurso. Eu parabenizo, posso aqui, Claro. a minha esposa, proprietária do Grupo JJ Segurança, que já pela 3ª ou 4ª vez consecutiva vem apoiando esse projeto e participando, e de forma muito gratificante. Então, exemplo dela e de outros diversos patrocinadores, vem você também fazer parte desse projeto. Contamos com você. Show de bola. Maravilha. Bacana. É isso, meu irmão. Capitão, Cara, bacana demais, viu? gostou? Gostei demais. Legal. Tempo passou voando. Passa Acho que voando.